que vai deixar ainda mais bacana esse momento do louvor e da adoração, amém? Vamos fazer uma oração? Pai amado, Pai querido, nós agora vamos entrar no momento da Tua Palavra e pedimos, ó Deus, que o Seu Espírito Santo possa revelar aquilo que está no Teu coração para nós nessa noite. Deus amado, pedimos que o Senhor customize cada palavra, cada frase, Senhor Deus, cada ideia, cada revelação mostrada aqui, Senhor Deus, falada aqui, direto às nossas circunstâncias, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos munir, Senhor Deus. Nós queremos estar munidos, Senhor Deus, com a Tua Palavra, Senhor, munidos de respostas, munidos de soluções, ó Deus. Então, que o Senhor possa fazer isso nessa noite, Pai, agraciando cada um aqui. Eu quero diminuir, que o Senhor venha crescer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Tinha uma história do sertão nordestino de duas cobras. Alguém já ouviu essa história? As duas cobras do sertão nordestino? Uma cobra, elas estavam lá, né, rastejando pelo sertão, e uma cobra chegou para outra e disse assim: oxente, bichinha, tu sabe se nós somos venenosas? Aí a cobra virou para outra e disse: sei não. Por que tu está perguntando? Oxe, que acabei de morder minha língua. Agora só tem um jeito de saber, vamos esperar e ver. Uma das coisas mais importantes é você saber quem você é, amém? Ela não sabia se ela tinha veneno ou não. Tá, mais uma. Uma mulher entrou no elevador e viu um rapaz. Ela virou para esse rapaz: nossa, você se parece muito com meu terceiro marido. Aí o rapaz virou para ela: mas você já foi casada quantas vezes? 2. Ousadinha, né? Aleluia. Deus é bom, Deus tem senso de humor, Ele adora que a gente ria, Ele é maravilhoso. Se Ele fosse sério, bravo, velho, Ele não teria feito colorido, ia ser tudo preto e branco, certo? Então, vamos lá, para mais uma mensagem do coração do Pai. Eu vou usar meu amigo Gui aqui para me ajudar. Gui, vamos, fica aqui, ó. Segura assim, ó. Assim. Isso. Vai lá. Mais. Aí, ótimo. Tá todo mundo vendo ele lá? Certo, segura bem, ó. Eu tenho uma bolinha aqui, certo? O que eu vou fazer? Só um recado que eu tinha esquecido de dar, gente. Como a igreja está enchendo muito, é muito importante você pegar a sua bolsa e colocar no seu colo, para a gente saber onde tem cadeira vazia e tal. O pessoal do Boas-Vindas está me agradecendo, que eles precisam acomodar quem está chegando, certo? E aí, se você puder fazer esse favor para a gente, vai ajudar. Ok, vamos lá. Imagina que isso aqui é a minha vida. Eu só tenho uma chance com a minha vida. Eu preciso fazer com que essa bolinha passe por aquele arco de fogo ali, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho ali uma chance, eu só tenho uma chance, uma única chance. E eu preciso eu preciso acertar o alvo, eu não posso errar de jeito nenhum. Então, se eu errar, isso é questão de vida ou morte. Se eu errar, eu morri. Se eu errar, eu vou morrer. Ok? Eu só tenho uma bola, eu só tenho uma chance e eu não posso errar. Se isso fosse assim com você estaria tenso? Se eu errar, eu vou morrer. Agora eu vou dificultar ainda mais o negócio. Você vai perceber que essa bolinha, nem passar pelo buraco passa. Tá fácil? Ou tá impossível? Nós fizemos uma brincadeira de acertar o alvo no nossa Real Man. Quem lembra a gente pegou uma bolinha de meia, tinha lá um buraco, eles tinham que acertar. Foi tão engraçada essa brincadeira, porque teve um monte de homem que ficou umas 10 vezes
jogando o negócio, 5 minutos, atrasando a equipe toda, e não errava. Porque faltava foco, faltava um pouco mais de limpar a mente dos seus arredores para poder acertar. Sendo que aqui, no meu caso, por mais que eu me concentre, por mais que eu acerte, eu não vou conseguir fazer com que a bolinha entre no alvo. Então eu estou perdido. E a realidade é que você, desde Adão e Eva, estamos perdidos se não fosse pela maravilhosa graça e amor de Jesus Cristo por nós. Se ele não viesse ao mundo como homem, se despisse da sua divindade, se sujeitasse à humanidade, não caminhasse por essa terra, eu e você estaríamos perdidos. Porque não importa o quanto eu me esforce, não me importa o quanto eu seja bom, não importa o quanto eu tente fazer o certo, nunca vai ser bom o suficiente para poder apagar os meus pecados. Porque a realidade é que todos nós pecamos, e pecar significa errar o alvo. Mesmo se houvesse ali um buraco grande, talvez eu teria que tentar várias vezes até eu conseguir acertar. Mas a realidade é que sem Jesus não dá para acertar, amém? Mas com Ele, você acerta sempre. Louvado seja Deus por isso. Porque não só você, com Ele, tem uma vida abundante aqui na terra, mas você também tem a garantia de uma bela vida eterna. Que essa é como um sopro, mas a eternidade é algo maravilhoso. E durante esse mês de dezembro, nós queremos fazer uma série que fala sobre Eu Sou Jesus. É o tema dessa série durante todo esse mês de dezembro, até o dia 25, que é o dia de Natal. Nós vamos falar sobre Jesus. O tempo dele, a jornada dele aqui na terra, o impacto que ele teve. E por que eu sou Jesus? Porque Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então a gente vê que Jesus várias vezes disse, eu sou. E eu estava meditando um pouco nesse eu sou de Jesus, e é interessante que quando você vê personagens bíblicos, você vê, por exemplo, quem era Jesus para certas pessoas. Então, quando você analisa os fariseus e os escribas, que eram os mestres da lei, os religiosos da época, a gente vê que para eles Jesus era apenas o filho do carpinteiro. Para eles Jesus era apenas um Zé Ninguém, que estava querendo causar uma rebelião e um blasfemador que falava que vinha de Deus. Agora, para outras pessoas, Jesus era mais do que isso. Para os doentes, Jesus era a cura. Para outras pessoas que estavam esperando o milagre, Jesus era o milagre que elas esperavam. E para outras pessoas, como a mulher adúltera, que foi pega em adultério, o endemoniado gadareno, que nós vamos ver um pouco hoje na história dessa noite, Jesus foi a segunda chance. E o que eu quero falar hoje para você é que Jesus é a minha e a sua segunda chance, amém? Pode abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. João 6, 35, diz assim: Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai
é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Eu quero lhe dizer nessa noite que a forma que você enxerga Jesus vai determinar como vai ser o seu futuro. A forma como você vê Jesus, a forma que você entende, compreende de quem é a pessoa de Jesus, vai determinar, vai impactar como vai ser o seu futuro. Eu fico imaginando como foi o futuro dos fariseus. Imagina que tristeza, eles que achavam que Jesus era só filho de José, que Jesus era nada mais, nada menos que um carpinteiro que cresceu na região da Galileia, e quando eles morreram, passaram dessa vida para outra, viram que Jesus na verdade não era nada daquilo, somente aquilo que eles achavam que ele era, mas ele era o Filho de Deus, quem ele falava ser. Então imagina que tristeza você só descobrir isso no seu, depois que você já partiu dessa para outra. Agora, eu fico imaginando como seria a vida de Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus, de Tiago, que foi outro discípulo de Jesus, de João, que foi outro discípulo de Jesus. Como teria sido a vida deles se eles não tivessem encontrado com Jesus? Será que nós ouviríamos falar deles? Será que nós saberíamos do nome deles? Será que a gente saberia da história deles? Porque Jesus entrou em cena, muita coisa mudou na vida deles. Será como que seria Saulo? Como que seria a vida de Saulo se Jesus não tivesse entrado em cena? Como seria a vida de Zaqueu se Jesus não tivesse entrado em cena? Jesus é a nossa segunda chance. Mas infelizmente alguns desperdiçaram essa chance. Os fariseus desperdiçaram. E outras pessoas na Bíblia também desperdiçaram. A Bíblia conta a história de um jovem rico que desperdiçou também. Não quis seguir Jesus. A Bíblia também fala de uma outra pessoa que comeu com Jesus, ceiou com Jesus, andou com Jesus e traiu Jesus. Que nós não entremos nesse patamar, nessas estatísticas, mas diferentemente sejamos aqueles que teve sua vida tão completamente transformada por Ele. Amém? Abre sua Bíblia em João 8. João 8. Só vira algumas páginas, a gente estava já em João, né? João 8, versículo 1, conta a história da mulher pega em ato de adultério. Hoje nós vamos focar em Jesus sendo a nossa segunda chance, ok? Eu sou a sua segunda chance. Então vamos lá. A mulher pega no ato de adultério. Olha o que diz aqui a história. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Outra tradução diz: Vá e não peques mais. Então, vamos meditar um pouquinho aqui nessa história. A gente vê que Jesus aqui, ele estava num local, ele estava ensinando o povo. No amanhecer, ele apareceu, ele estava no templo. No templo aqui, ele estava ensinando a galera. Uma multidão se reuniu ali ao redor dele para ouvir a sua palavra.
E logo veio os mestres da lei, os fariseus, que eram aqueles que julgavam e achavam que Jesus nada mais era do que o filho de José, o filho do carpinteiro. E aí os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher, a Bíblia fala que ela foi pega no ato do adultério. Tiraram ela da cama lá no meio do negócio e levaram ela pelos cabelos até Jesus. Então você imagina a cena, Jesus estava no templo, ele estava na igreja ensinando, como agora. Aí vem os fariseus, entram por aquela porta, arrastando a mulher pelo cabelo e diz: mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério e a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada, que ela morra, que ela pague pelo seu pecado. Sendo que eles já estavam deturpando a lei, porque na verdade a lei no livro de Levíticos fala que tanto o homem quanto a mulher devem ser trazidos para ser julgado. Sendo que ali eles só pegaram a mulher, porque eles tinham algo em mente. Em todo tempo a gente vê os fariseus perseguindo Jesus, criticando Jesus e tentando de alguma forma desabonar Jesus. Se fizeram isso com ele, pessoas também fazem com a gente, certo? Então o inimigo queria de alguma forma derrubar Jesus. E os inimigos pior eram os religiosos, né? Então esses caras, eles queriam de alguma forma fazer uma pegadinha para Jesus. E eles fizeram. E muito bem feita. Por quê? Jesus ficou ali sem saída. Porque eles estavam sob a jurisdição romana. O Império Romano tinha subjugado toda Israel. E Israel era obrigado a pagar impostos a César. E eles mexeram com as leis do povo judeu. E o povo judeu perdeu o direito de condenar alguém à morte. Então eles não podiam condenar ninguém por questões religiosas. Todo julgamento tinha que ser feito através do sistema romano. Então se Jesus fosse ali honrar a lei de Moisés e dizer: sim, matem essa mulher, ela pecou mesmo, os 10 mandamentos diz: não adulterarás, ela adulterou, então apedreje ela, como diz a lei de Moisés. Então ele estaria cumprindo ali a lei em si, mas ele estaria desafiando a ordem romana, e ele seria preso por isso. E aí os fariseus iam: bingo, derrubamos o mestre. Agora, se Jesus tivesse falado: imagina, coitada dela, vamos perdoar ela, quem aqui nunca errou, vamos lá, né gente, calma, né pessoal, não é assim também, né? Aí Jesus ia ser também desabonado, porque ele estaria negligenciando a lei de Moisés. Mas o que é fascinante acerca de Jesus é que ele conhece a intenção do coração da gente. Ele conhecia a intenção do coração dos fariseus. Então ele chegou e ele escrevia no chão quando esses fariseus trouxeram essa mulher. Alguns estudiosos dizem que Jesus estava escrevendo pecados no chão. Ele ali escreveu não só adultério, mas ele escreveu ali traições, intrigas, fofoca, mentiras, ganho desonesto, corrupção, latrocínio e ali por diante. E aí ele vira aqui no versículo. Ele se inclinou, começou a escrever no chão, no versículo 6, e no 7 ele diz: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Que resposta maravilhosa Jesus teve. Com essas palavras, talvez com o que ele estava escrevendo no chão, a gente não sabe, o Espírito Santo trouxe convicção em toda aquela plateia que estava ali ao redor daquela mulher, prontos com pedra na mão para poder tacar nela. O que foi fascinante nessa história é que essas pessoas começaram a se lembrar dos seus próprios pecados. E uma coisa muito interessante que a gente precisa tomar cuidado, que a gente não faça parte desse tipo de grupo. Porque esse grupo de pessoas eram aquelas que enxergavam o pecado do próximo, mas não enxergavam o seu próprio pecado. Então, quando você acha que o pecado do próximo é maior que o seu, você se torna um julgador.
E esse povo estava julgando aquela mulher, estavam com pedras na mão, esperando o comando de Jesus para apedrejá-la e depois prender Jesus por ter dado a ordem de matar a mulher. Então, Jesus disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aí eu fico imaginando o mais velho, lembrando da sua vida. Nossa, eu tenho um monte de pecado. Aí ele pensando: nossa, quando eu tinha 15 anos de idade, eu desonrei meus pais. Nossa, quando eu fiz 18 anos, eu menti. Nossa, quando eu fiz 22 anos, eu usei droga. Nossa, quando eu fiz aquilo, eu tomei um porre e fiz besteira. Nossa, quando eu... E cada um deles começou a se lembrar. E o Espírito Santo trouxe uma convicção na vida de cada um. E o cara falou: nossa, essa mulher foi pega em adultério, mas há 2 semanas atrás quem estava cometendo adultério era eu. O outro começou a lembrar: nossa, e aquela compra que está lá na minha casa? Aquele pacote de Doritos e aquele bolacha eu enfiei no meu bolso e levei. E as pessoas começaram a se lembrar dos pecados e dos erros que elas haviam cometido. Aí a Bíblia chega aqui e fala, no versículo 9, que Jesus se inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. Aí no 9, diz que os que ouviram Jesus falar isso, saíram correndo, se arrependendo e confessando os seus pecados aos pés de Jesus. É isso que a Bíblia fala? Hã? Não? Por que não? Os que ouviram foram se arrependendo, foram confessando seus pecados aos pés de Jesus para ser curados. Por que não? Por que a Bíblia não diz isso? Por que eles não fizeram isso? A Bíblia fala que os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O único que tinha condição de condenar a mulher era Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele não tinha pecado, ele podia atirar a primeira pedra. Mas ele decidiu não tirar. Ele decidiu perdoar. Ele decidiu dar àquela mulher mais uma chance. Jesus é a nossa segunda chance. Talvez você nunca cometeu um adultério ou um pecado tão grave assim. Mas não importa o pecado que você cometeu. Todas aquelas pessoas que tinham pedras na mão tinham cometido algum tipo de pecado. E o pior é que ao invés delas fazerem o que aquela mulher fez de ficar e permanecer diante de Jesus, eles foram embora. Diante do único que podia perdoar seus pecados. Diante do único que podia purificá-los de toda injustiça. Eles eram aqueles que estavam querendo acertar, mas sem êxito e com muita frustração. Jesus é o único que pode nos dar a chance que a gente precisa, amém? E o que eu mais amo acerca desse Jesus é que ele disse para ela: agora vá, abandone a sua vida de pecado. Eu não te condeno. Romanos 8 diz que aqueles que estão em Cristo também são nova criatura, também já não estão mais em condenação. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Era como se Jesus estendesse a sua graça sobre aquela mulher, envolvesse ela já antes mesmo de morrer com seu precioso sangue, como se fosse, e olhou para ela já purificada através do sacrifício que ele ia fazer em algum tempo depois daquele. E é assim que ele tem conosco. Ele é o único que pode nos ajudar, amém? Então, em vez de correr de Jesus, corra para Jesus. Agora, Jesus faz uma outra coisa muito interessante no livro de Marcos, capítulo 5. Em Marcos 5,
a Bíblia fala no versículo do 1 em diante, que eles estavam atravessando de barco no mar, e eles estavam chegando numa cidade, em Decápolis. Então eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. E então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se um precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Esse era o cara que toda a cidade conhecia. A cidade sabia quem ele era. E era aquele cara que, se você estivesse andando na rua e você visse ele de longe, você atravessava, você virava a esquina, você não queria ir de encontro a ele. Porque aqui fala que nem vários homens conseguiam segurá-lo. Quando prenderam ele com corrente, o cara quebrou a corrente. O cara se cortava, o cara era muito doido. O cara estava sobre possessão demoníaca daquelas cabulosas, igual você vê nos filmes do Exorcista e de terror por aí. Então, era um cara que metia medo na população. E quando Jesus pisou naquela cidade, Jesus de novo estendeu a segunda chance para aquele homem. Um homem que toda a sociedade evitava, Jesus se aproximava. Um homem que toda a sociedade tinha medo, Jesus tinha compaixão. E quando Jesus se aproximou desse homem, ele expulsou o demônio que estava nesse homem, e imediatamente o homem ficou sóbrio, o homem ficou são. E o povo veio ver a situação e ficaram com medo. Versículo 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. De novo, a gente vê acontecendo. Jesus vai lá. Se alguém aqui não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, as pessoas vão lá e saem de Jesus. Agora Jesus vem, cura um homem, faz um baita de um milagre na cidade. Aquele homem atormentava a vida de um monte de gente. Agora ele não ia mais atormentar ninguém. Ele ia começar a contribuir, somar para aquela sociedade. E aí as pessoas mandam Jesus embora. A forma que você interpreta Jesus vai impactar todo o seu destino. E aqui a gente vê na história eles mandando Jesus embora. Que tristeza, teve outras cidades que as pessoas falavam: Jesus, fica mais um dia. E grande era a alegria daquela cidade. Mas Jesus nos ama tanto que mesmo quando você o nega, mesmo quando você o rejeita, Ele espera outro momento para se aproximar de você. Ele aguarda pacientemente para num determinado momento dar mais uma cartada, mais uma investida no relacionamento, porque Ele te ama. Eu estava assistindo aquele filme Nárnia, estava passando, eu já vi 1 milhão de vezes,
a feiticeira, o leão e o guarda-roupa. E o que me fascina nesse filme, sempre me emociono, é quando eu vejo Aslan, que é o leão, saindo da tenda, né? Porque você fica lá, quem é Aslan? Quem é Aslan? E ele sai assim. A gente que sabe um pouco do autor do filme, do autor do livro, né? Que era um livro que fizeram um filme, a gente sabe que ele é um autor cristão. E que todo filme, que era um livro antes, tem analogias bíblicas. E Aslan nada mais é do que Jesus Cristo. E no filme você vê uma cena que Pedro, que é o filho de Adão, um dos jovens que tinha uma espada, ele estava se conhecendo, ele estava descobrindo o seu propósito, ele estava descobrindo o seu talento, o seu dom. E tinha uns lobos da rainha malvada que foram persegui-lo e ficavam depreciando e ficavam falando: você vai perder, Pedro, hoje você morre. Pedro, quem é você? Pedro, você acha que você consegue contra mim? E Aslan vem, quando veio mais um lobo, Aslan só botou a pata dele num deles, aí o lobo faz... né? E aí ele já prende, ele fica segurando aquele lobo com a pata, mas ele não interfere no lobo que luta com Pedro. Aí um dos ajudantes lá de Aslan fala: vamos ajudar Pedro? Aslan fala: não, essa luta é dele. E ele só assiste Pedro matar o lobo. Jesus faz isso conosco também. Ele nos dá uma chance. Ele derrota o inimigo por você, mas vai ter momentos que ele vai querer ver você derrotar o inimigo com as armas que ele mesmo te deu. Amém? Então, Jesus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá várias chances. E aqui a gente vê ele entrando no barco, já indo embora, porque ele é de fato um cavaleiro. Nós estávamos falando no curso Crescer. Jesus não é aquele cara chato que vai 6 horas da manhã, num pleno domingo, quando você está dormindo, tocando a campainha da tua casa, querendo entrar para tomar um café. Ele é gentil, ele é agradável, ele espera o momento certo, ele se convida, sim, mas ele não é aquele cara que se convida chato, né? E quando você abre a porta da sua vida para ele, ele entra, ele ceia com você, você tem relacionamento com ele, sua vida nunca mais é a mesma. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu abriu a porta de sua casa, Jesus entrou e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele foi transformado da água para o vinho numa refeição. Olha o poder de Jesus. E nos dá mais uma chance. Zaqueu era um cara destinado a ser sempre rechaçado pela sociedade por ser um político corrupto, um coletor de impostos, que pegava dinheiro para si e extorquia a população. E ali ele foi completamente transformado. Eu acredito que depois da sua transformação ele passou a ser aceito pela sociedade. Por que não? A Bíblia fala que ele devolveu 4 vezes mais tudo que ele roubou. Você não ia amar um cara que te devolvesse 4 vezes mais alguma coisa? Você não ia perdoar ele se ele pegasse metade dos seus bens e te abençoasse? Com certeza ele ganhou toda a cidade para ele ali naquele momento. Então Jesus, ele é maravilhoso. E aqui a gente vê o povo mandando Jesus embora. Quando Jesus estava entrando no barco, versículo 18, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Jesus não teve êxito com aquela cidade, mas ele amou aquela cidade tanto que ele deixou um missionário. E alguns teólogos dizem que o endemoniado gadareno se tornou o primeiro missionário daquela região. Jesus não permitiu: não me segue. Simplesmente conte o seu testemunho para a sua família e para todos dessa cidade. E aí a gente vê mais para frente, em outros evangelhos, que Jesus retornou àquela região. Sendo que quando ele retorna naquela região, as pessoas começam a trazer todos os seus doentes e endemoniados para ele orar. Porque já sabiam e já ouviram, ele fez uma coisa maravilhosa na vida daquele lá. Lembra daquele? Agora ele está de volta na cidade. E ele foi recebido com muito mais cortejo, digamos assim, muito mais alegria. Então, esse homem que teve sua vida transformada
passou também a transformar a vida de outros. Vá e conte o que Deus fez por você, amém? Então Jesus é aquele que deu a segunda chance para a mulher adúltera. Vai, não peques mais. Ele é aquele que deu a segunda chance para o endemoniado gadareno. Ele deu a segunda chance para um político corrupto chamado Zaqueu. Ele deu a segunda chance para várias outras pessoas. Muitas abraçaram, outras não. E você? Vai abraçar a sua segunda chance? Da mesma forma que Jesus estende a você uma segunda chance, Ele espera que você também estenda outras chances para o seu próximo. No livro de Mateus, Pedro chega para Jesus e diz: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, no máximo? Na 8ª posso dar uma muqueta nele? Jesus disse: não, Pedro. Você tem que perdoar o seu amigo 70 vezes 7. Se você fizer a conta, 70 vezes 7 é vezes pra caramba. Isso uma mesma pessoa, né? Aí 70 vezes 7 a outra pessoa, 70. Ou seja, você vai perdoar sempre. Então, da mesma forma que Jesus te estende a segunda chance, nós também temos que estender amor e chance a outras pessoas. Você errou comigo hoje, mas eu sou gracioso com você, porque eu também errei com Jesus. E porque eu errei com Jesus e Ele me perdoou, eu também te perdoo. Amém? Então, não só o nosso Jesus é aquele que nos estende segunda chance, nós também, como cristãos e seguidores dele, devemos estender segunda chance ao outro. É difícil? Mas é de Deus. E se eu não estender a segunda chance para o outro, eu não estarei reproduzindo aquilo que Deus fez na minha vida. E Jesus ilustra com uma história essa situação de um homem que foi perdoado de uma dívida impagável. E quando ele se retorna, ele vê uma pessoa que devia dinheiro para ele, ele foi lá, extorquiu o cara, prendeu o cara e obrigou o cara a pagar. Se a gente não perdoa, a gente faz a mesma coisa que esse cara. Por isso nós devemos sempre ter um coração disposto a perdoar, porque Jesus sempre está disposto a nos perdoar, amém? Imagina, eu louvo a Deus, que Deus é Deus e Jonas não é Deus. Se estudar o livro de Jonas, você vai ver, meu Deus, se esse cara fosse Deus, a gente estava frito. Porque a Bíblia fala para Jonas ir lá pregar o arrependimento para a cidade de Nínive, e ele vai, e na verdade Jonas teve uma segunda chance estendida a ele, porque ele fugiu do chamado de Deus, um peixe engoliu ele, aí ele orou, ele suplicou, pediu perdão, falou: Deus me perdoa, me usa, eu te obedeço agora. Aí Deus faz o peixe vomitar ele vai lá na cidade de Nínive, ele ora por essa cidade, ele prega o arrependimento, a cidade se arrepende e ele fica bravo, que a cidade se arrependeu e teve salvação. Ainda bem que esse cara não era Deus, que olha, se fosse, nós estaríamos perdidos. Ele não iria insistir conosco, mas Deus insiste conosco. Queria chamar a banda aqui, e para terminar eu quero ler um versículo para vocês. Está lá no livro de Lamentações 3. Lamentações fica depois de Jeremias. Lamentações 3, 21, diz assim: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, e que não somos consumidos. Graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque pelas vezes que a gente erra, era para sermos já consumidos. Mas pelas suas grandes misericórdias, que se renovam todos os dias, é que nós estamos aqui recebendo mais uma chance. Eu queria que você fechasse os olhos um instante. E eu queria que você refletisse agora. A coisa mais triste que tem é você desperdiçar uma chance que lhe é dada.
uma boa chance, uma boa oportunidade. Jesus diz: eu sou a sua segunda chance. E cristianismo não é igual ao beisebol. O beisebol, o batedor, ele só tem 3 chances. Se ele errar 3 vezes, ele está fora. A gente erra, tropeça, cai. Jesus manda a gente se levantar. A gente erra, tropeça, cai. Jesus manda a gente se levantar. A gente erra, tropeça, cai. Jesus manda a gente se levantar. E glória a Deus por isso. Mas ele também disse: vá e não peques mais. Talvez você já desperdiçou algumas oportunidades de Deus na sua vida, mas eu acredito que Ele quer estender a mão dele para você novamente. E quando Ele estende a mão dele, o que você tem que fazer é pegar. Porque quando Deus estende essa mão para você, é para te levantar para cima e nunca te pôr para baixo. Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não tem prazer quando alguém perece, pelo contrário, Ele tem tristeza. Eu acredito de fato que o coração de Deus se entristeceu muito com a queda desse avião. Eu não tenho dúvida. Havia ali pessoas que talvez tiveram várias chances de se entregar a Jesus e não se entregaram. E Jesus, com certeza, ficou triste com isso, porque o desejo dele é que ninguém pereça. Em 2002, eu estava muito longe de Jesus, muito longe de Deus, e no culto, igual o culto do Espírito Santo que a gente faz aqui na sexta, a banda começou a tocar uma música, eles tiraram as cadeiras, ficou todo mundo de pé, e na música falava: tu és tudo que eu preciso, e eu nunca irei te deixar. E eu comecei a cantar aquela música de todo o meu coração, de toda a minha alma. Tu és tudo que eu preciso, e eu nunca irei te deixar. E era como se ele estivesse estendendo a mão dele para mim, me dando mais uma chance. Eu estava disposto comigo mesmo: essa chance eu não vou dispensar. E eu queria dizer para você que você está aqui sentindo que você precisa de mais uma chance. Eu quero que você pegue na mão de Deus nessa noite. Ele se faz presente nesse lugar. Ele está aqui. Ele se importa com você. Ele não quer te pôr para baixo, mas Ele quer te exaltar, Ele quer te purificar, Ele quer te perdoar, Ele quer te amar. Se você deseja receber esse amor, deseja receber essa chance, eu queria que você levantasse sua mão nessa noite. Amém, já vi sua mão. Mais alguém? Amém, já vi sua mão. Mais alguém? Amém, já vi sua mão. Mais alguém? Você decide pegar na mão dele, ele te capacita. Eu quero chegar no céu e perguntar o que foi o desfecho da vida dessa mulher adulta. Jesus disse: vai, não peques mais. Eu queria saber o que mudou na vida dela daqui por diante. A Bíblia não fala mais dela, mas a Bíblia fala de um homem chamado Saulo. O que mudou na vida dele depois que ele recebeu a segunda chance de Jesus? E 2
todos aqueles outros que receberam a segunda chance de Jesus e abraçaram, a gente viu uma jornada fantástica e incrível. Pai, obrigado por cada um aqui que levantou a sua mão. Pega na mão deles agora, Senhor. Leva eles ao teu patamar. Leva eles ao teu patamar. Senhor, leva eles a passar no trono. Que eles comecem a enxergar as suas circunstâncias conforme a sua perspectiva. E nós, todos aqui, possamos te enxergar por quem tu és. Nós possamos te interpretar e te compreender como Cristo, Filho do Deus vivo, como o único caminho à eternidade e à salvação. Meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus. Ajuda cada um aqui a andar contigo. Amém, Jesus. Talvez você que levantou a sua mão, você nunca fez uma oração, nunca verbalizou. Ou talvez você não levantou a mão, isso aplica a você nunca verbalizou a sua fé em Jesus. A Bíblia fala que nós temos que confessar com a nossa boca e crer no nosso coração que Ele é o nosso Senhor. E nesse momento você começa a sentir o Espírito Santo batendo no teu coração. O teu coração bate muito forte. A sua mente ela tenta racionalizar essa situação. Mas eu não quero que você racionalize, eu quero que você use os seus sentimentos que brotam do seu coração. É o Espírito Santo batendo na sua porta. É Jesus dizendo, eu quero você. Eu quero estar com você. Eu vou pedir para você que deseja fazer essa oração, que deseja abrir a sua vida para que Jesus possa entrar e fazer a diferença. Eu queria orar por você. Aí eu pedi para você levantar sua mão, que não precisa você. Mas alguém gostaria de fazer essa oração comigo? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Como vários de vocês levantou a mão e não conseguiam até aí, eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, por gentileza. E nós já estamos encerrando o nosso culto, mas esse momento é muito importante. É algo que transforma mesmo a nossa vida. Então eu queria pedir que você que levantou sua mão, desce aqui na frente rapidinho para poder orar por você. Pode ser. Todos vocês que levantaram. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos dar salva de palmas para esse pessoal. Mais alguém gostaria de estar aqui na frente? Isso para você. Queria que todos orassem comigo, todos vocês que estão aí. Repete para mim, de você aqui na frente. Querido Jesus, nessa noite, eu abro meu coração e me entrego a ti. Escreve meu nome no livro da vida. Lança os meus pecados, no mar do esquecimento, apaga eles de mim, me ajuda, a partir de hoje, a caminhar contigo. Enche-me do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo te ajude. Suas mãos ao céu. Pai, obrigado por cada um aqui da igreja, Senhor, por toda essa galera maravilhosa, nossos irmãos, nossos irmãs. Pedimos a sua paz, a sua bondade, a sua misericórdia, cada dia, Pai. Leva-nos de volta para nossos lares, Senhor, Deus, dá-nos uma semana debaixo da tua graça e proteção, Senhor. Em nome de Jesus, se revela mais a nós. Te amamos. Amém. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana incrível.